E não esquece de curtir, compartilhar, deixar aquele comentário e se inscrever, né? E let's go. Let's go, baby! Oi, Maurício. Minha empilhadeira de brinquedo. Essa minha empilhadeira aqui é muito legal, cara. É um brinquedo que me representa um sonho meu. Quando eu era muito garoto, eu tinha um sonho. O sonho de ser dono de uma fábrica para dar emprego para o meu pai, que estava desempregado. A empresa havia dispensado ele. E aí eu via aquelas empilhadeiras andando e falando assim, nossa, cara, como é que pode um cara ter uma empilhadeira, né? E hoje eu tenho na fábrica algumas empilhadeiras. Então essa empilhadeira de brinquedo representa a realização de um sonho. A realização de um sonho pessoal meu. Mauricião, eu confesso para você que eu nunca tive o sonho de ser um atleta do Mister Olímpia. Não? Não, nunca tive. O meu sonho dentro do esporte era ter o shape dos sonhos. Era o shape inexplicável, né? Não? O shape inexplicável. Eu comecei a competir no fisiculturismo porque é um esporte que eu amo, é um esporte que eu acompanho desde sempre, mas nunca foi a minha ambição. A minha ambição sempre foi ter o shape dos sonhos. E ter um físico legal, e até hoje, né? Eu acho que com meus 45 anos de idade agora, a minha meta é sempre ter o melhor físico. E a gente vai ficando mais velho, vai ficando mais difícil, né? Com 45 anos de idade, o seu metabolismo já não é mais o mesmo, a tua resposta fisiológica já não é mais a mesma. Então, a minha luta é conseguir manter o shape. Mais dores? Mais dores, mais desgastes articulares. Mas eu confesso que eu nunca sonhei em ser um grande atleta profissional que pisasse no palco do Olímpia. Confesso que meu sonho estava muito mais ligado a ser dono de uma fábrica, ser uma pessoa bem estruturada financeiramente, reconhecida profissionalmente, ter e ganhar dinheiro, trazer segurança para a minha vida e praticar o esporte que eu amo, que eu nunca abandonei. Claro, continuar competindo porque é um esporte que eu amo e eu acho que o palco é o momento que você se desafia, mas nunca ser um atleta do Mister Olímpia, diferente do Júlio. O Júlio não. O sonho do Júlio foi e sempre será o de ser um grande atleta e um dia pisar no palco do Olímpia. E esse vídeo de hoje é para dividir um pouco com vocês a minha opinião. Segunda-feira agora, o Júlio fez um vídeo onde ele anunciou que não vai participar do Portugal Pro e houve muita discussão. Muita gente apoiando ele, dizendo que vai estar com ele aonde ele quiser, mas também teve bastante gente dizendo que ele não deveria ter abortado o Portugal Pro, que ele deveria ter continuado a sua competição em Portugal, porque senão ele estaria pipocando. Eu vou dizer para vocês a minha opinião, vocês vão dizer que eu estou passando um pano pro Júlio, que eu estou defendendo o Júlio, talvez até seja. Talvez eu esteja realmente passando um pano pro Júlio, defendendo o Júlio, pela história que ele tem, pelo que ele já fez pelo esporte. E eu acho que vale a pena eu dividir com vocês aqui a minha opinião. E aí vocês fiquem sempre à vontade para poder decidir o que é o melhor ou não. Gente, o Júlio, ele compete desde os seus 20 anos de idade. E dentro dessa carreira que ele fez no esporte, ele competiu 6 vezes em Ohio, no Arnold Classic de Ohio, 6 vezes. Ele competiu 2 mundiais. Ele enfrentou Eduardo Correia num campeonato mundial. Ele competiu e ganhou o seu cartão profissional no Arnold Classic Brasil, aqui. Você conhece alguns atletas que o Júlio já competiu? Vou pedir para o Maurício colocar algumas fotos de atletas como Roy Winkler, por exemplo, que Júlio participou de competições e travou batalhas com esses caras. No profissional, Júlio participou do Chicago Pro, participou do Vancouver, no Canadá, campeonatos muito tradicionais. Então eu acho que o Júlio já foi muito testado, muitas vezes, e já enfrentou grandes batalhas.
Dizer que o Júlio está procurando algo mais fácil para sua carreira ou para sua competição, talvez não seja o termo mais correto para quem tem uma história tão especial e que hoje, aos quase 43 anos de idade, está buscando uma vaga no Olímpia. Ele já competiu nos melhores e nos maiores eventos do planeta. Outro ponto é falar que o Júlio vive de patrocínio. Gente, eu vi a galera montando um esquema para o Júlio continuar indo para Portugal. Não, ele deveria fazer isso, ele deveria fazer aquilo. Até o Juan entrou no jogo. Não, o Juan tinha aqui com ele e o Maurício ficava... Eu até entendo a galera ali tentando achar uma solução. Mas, pessoal, o Júlio não vive de patrocínio. É muita ingenuidade de vocês acharem que pessoas como eu, o Júlio, vivemos de patrocínio. Existem atletas sim que vivem de patrocínio, mas são jovens. Atletas mais velhos como a gente, começa a chegar uma hora que literalmente a água bate no rego. E se você não correr atrás de um futuro certo e seguro, você não tem nada nessa vida. O Júlio, até hoje, mora de aluguel. E esse mês, vocês nem sabem disso, porque o Júlio nem dividiu isso com vocês ainda. Mas esse mês, o Júlio realizou o maior sonho da sua vida no que diz respeito à parte profissional, que é comprar a sua casa própria. O Júlio comprou um apartamento esse mês. Claro, junto com a compra do apartamento, que era um dos seus grandes sonhos, veio também as dívidas. Mas ele está muito feliz, porque ele conseguiu comprar o seu apartamento agora, aos quase 43 anos de idade. O Júlio não vive de patrocínio. O Júlio vive de consultoria. Ele dá em média de 8 a 10 consultorias diárias, atendendo lá no seu consultório em São Caetano e dando todo o suporte para os seus alunos. Trabalhando duro. É assim que o Júlio conseguiu agora, semana passada exatamente, comprar o seu apartamento, seu primeiro apartamento e sair do aluguel. Então não pense você que o Júlio vive de patrocínio, que ele pode realmente conseguir viver 100% do esporte, porque não. Quem paga as contas do Júlio são as suas consultorias. Terceiro, uma polêmica muito grande. Fizeram muita comparação do Júlio com uma atleta wellness que participou da Casa dos Campeões, dizendo que o Júlio teve a mesma conduta dessa moça, sendo que o Júlio havia criticado ela por ela ter desistido do show aqui no Brasil e ido para a Romênia. Vamos separar as coisas. Primeiro ponto, essa moça ela foi selecionada para participar da Casa dos Campeões da Max Titânio, aonde a Max pagou toda a estadia dela, pagou o transporte dela até São Paulo, pagou o seguro para ela participar na Casa dos Campeões, preencheu a vaga, ou seja, ela sendo selecionada, ela tirou a vaga de uma outra pessoa, que existiam centenas de mulheres querendo a vaga, e ela ia competir no amador no Muscle Contest de Campinas. Chegou no Muscle Contest de Campinas, ela perdeu. Ela não foi a campeã absoluta e ela não conseguiu se profissionalizar. Continuou amadora. 15 dias depois, nós teríamos um outro show, que era da Wellness no Rio de Janeiro. Mas ela não continuou na casa, ela foi embora para a Romênia, para na mesma data que haveria o show aqui no Brasil, ela ganhar o Pro lá na Romênia. O profissional na Romênia. Então ela deixou de competir aqui no Brasil, tudo pago pela Max, que já estava pago, para na mesma data ir competir na Romênia. O Júlio está procurando um campeonato que ele possa conquistar uma vaga no Olímpia.